Você está buscando aromaterapia para o seu desenvolvimento pessoal e autoconhecimento? Sabia que a prática da aromaterapia ela não está relacionada única e exclusivamente na atuação física dos óleos essenciais? Bom, vou te trazer esse conhecimento nesse vídeo. E aí, pessoal? Meu nome é Mayra Lessa e hoje eu vou falar sobre aromaterapia, desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Bom, para a gente entender e falar sobre aromaterapia voltada para o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, eu preciso de falar sobre psicoaromaterapia. E o que se refere à psicoaromaterapia? É a aromaterapia voltada para os aspectos da psique, da mente, do comportamento. Então, dentro dos meus estudos, eu trouxe a base da neurociência para auxiliar em relação a essa concepção. A neurociência ela vai trazer o estudo tanto da parte emocional do nosso cérebro, da parte fisiológica. Então, o que acontece em relação à química do nosso cérebro, em relação a um determinado aspecto que eu estou vivenciando, o que isso vai influenciar no comportamento, aspectos de personalidade e também com isso, na psicoaromaterapia, a gente também vai entender a questão de arquétipos, que isso é muito importante. Quando eu vou perceber os arquétipos, como que eu relaciono? Eu tenho um tipo de personalidade, eu tenho formas de lidar, eu tenho formas de pensar e a partir disso eu crio um arquétipo para mim. E eu consigo compreender que existem óleos essenciais, aromas que representem esses arquétipos. Então é assim que eu entendo na psicoaromaterapia a junção com os arquétipos. E também as somatizações. Grava essa palavra somatização. A gente tem a ideia, né, de somatização quando a gente vai pensar, por exemplo, tem pessoas que sabem sobre doenças, né? Autossomatização. Então é uma expressão de O que são as doenças somáticas? São as doenças que elas acarretam a partir de desequilíbrios mentais, emocionais, aspectos que eu vou vivendo e conforme eu vou reproduzindo, isso cria uma manifestação de uma doença. Então, somatização é só doença? Não. E a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, que isso vai ser importante. Mas, quando eu vou trabalhar nesse nível de aromaterapia, eu vou entender a psique, que é uma palavra que a gente também já conhece, já escutou, mas não sabe muito bem o que é essa psique. A psique, ela já é uma palavra trazida em diversas culturas, diversos países, principalmente dentro do contexto das medicinas tradicionais, que o que ela vai se referir? A psique, ela pode ser definida como espírito, como alma, como mente, e qual que é a conexão com tudo isso? A psique é o aspecto da tua personalidade individual, de quem você é na sua essência. E como isso é extremamente subjetivo, a gente vai ter expressões de comportamentos distintos. Então, a psique é toda essa parte imaterial da nossa mente. Eu consigo olhar para a mente, né, para o nosso cérebro em si, e entender estruturas, entender respostas químicas. Eu tenho uma parte palpável dele. E eu tenho um aspecto que define comportamento, escolhas, pensamentos. Isso é a psique. É toda essa parte que não tem se eu for buscar na minha mente onde isso, né, tá se manifestando, isso é uma expressão particular. Eu sei onde ele se manifesta. Uma ideia se manifesta, mas eu não sei que ideia que você vai ter. Então, essa ideia que você tem, isso compõe a psique. Bacana? Entendido que a psique agora é toda a tua parte imaterial da sua mente que se relaciona à sua expressão e personalidade. E nisso eu vou ter níveis da psique. Eu vou ter um nível que é o nosso nível racional, que são nossos pensamentos e nossos sentimentos. Ah, mas sentimento é racional? Sentimento é racional na hora que eu vou entender que eu tenho uma consciência sobre eles. Então, por exemplo, eu sei que eu tô apaixonado, né? Espero que todo mundo entenda isso. Você sabe quando você tá apaixonado. Então, você tem uma racionalidade, você tem uma consciência dessa situação. Sabe o que é irracional? São as sensações e intuição. Aí você vai entender que isso realmente é irracional. Sensação, sabe quando você conhece uma pessoa, aí você fala, o santo não bateu.
Alguma coisa me deu uma sensação que eu não gostei daquela pessoa. Isso é irracional. Intuição. Nossa, eu tô aqui e tá me vindo um negócio que hoje não vai ser um dia bom. Irracional também. Então, qual que é o bacana da aromaterapia? O que a gente pode trabalhar em relação a isso? Isso é uma somatização. A nossa expressão da nossa psique, tanto pensamento, sentimento, sensação e intuição, é uma expressão da nossa psique. E o que é isso? É uma somatização de todas as experiências e vivências que eu tenho impressas em mim. Para eu olhar para uma pessoa e falar, nossa, não foi compatível, provavelmente ou eu já tive algum aprendizado sobre isso, ou eu tive uma experiência particular de uma pessoa que demonstra um arquétipo similar a essa pessoa que eu tô conversando e me deu uma repulsa, me deu uma rejeição. Então, essas somatizações, essas situações que vão acontecendo ao longo da sua vida, te gerando uma experiência, e essa experiência vai para o seu subconsciente, ela cria uma somatização, por mais que você não tenha consciência disso. E a aromaterapia, os óleos essenciais, na parte da psicoaromaterapia, o que é bacana trabalhar com eles? Eu tenho a capacidade de entender essas somatizações. Eu tenho uma capacidade de atuação mesmo nos níveis irracionais. São aquelas vivências e experiências que eu já não tenho mais consciência, eu não tenho uma definição, não gosto de pessoas assim. É simplesmente algo, uma experiência que ficou lá no meu subconsciente. E a aromaterapia, ela tem a capacidade de ir lá e trabalhar bem nessa percepção. Então, alguns aspectos que eu não tenho consciência das minhas próprias limitações, ela pode me auxiliar. E como que eu vou trabalhar na atuação dos óleos essenciais sobre isso? A gente tem dois aspectos, que é a questão de afinidade e repulsa, rejeição. Então, o que é afinidade? É aquela projeção, é aquela personalidade, é aquela característica que eu vou afinizar. E o que é a rejeição? É normalmente aquele aspecto que eu vou desprezar. E um adendo em relação a isso. Às vezes o que eu desprezo ou é o ponto que eu mais preciso ou é a situação que eu não estou querendo trabalhar. E isso dentro da prática é dito e feito. Quando você vai fazer um teste aromático, às vezes com um interagente, com um paciente, você vai perceber que às vezes aquele óleo que você falou, nossa, é isso aqui, é o elixir que a pessoa tá precisando, e ela vai falar, nossa, não gostei do aroma. Normalmente está relacionado a alguns aspectos que a pessoa precisa trabalhar, mas consciente ela não quer lidar com aquelas situações. E o que eu posso te trazer de exemplo? Vou falar de dois óleos que são os queridinhos aromáticos dentro da questão da prática da aromaterapia. O óleo de lavanda e o óleo de laranja. Dificilmente alguém vai falar, não gostei desses aromas. E o que acontece? O que a gente pode ver desses arquétipos? O óleo de lavanda, ele tem uma característica de ser adaptogênico. Então, ele traz a pessoa para o equilíbrio do eixo dela. Traz a pessoa para uma tranquilidade. Traz a pessoa para uma certa ideia de confiança, estabilidade, um certo nível de conforto. Então é aquilo, quem não quer se ver desse jeito? É assim, se você falar, é aquele óleo que te coloca pleno, que te coloca íntegro, que te coloca em paz. Quem não quer se reconhecer desse jeito? Então a gente super valoriza isso dentro de um contexto. O óleo de laranja, ele vai ser um estimulante, ele trabalha a alegria, trabalha o otimismo, é o óleo de bem com a vida, é um óleo cítrico que tem uma característica de trabalhar aspectos mais infantis, então é aquilo, dá também aquela sensação de conforto. Quem não gosta de se ver alegre, jovial, otimista? Então a gente tende a afinizar com esses aromas. Aí eu vou te trazer dois óleos que normalmente são óleos que a gente pega na hora que a gente vai testar. O óleo de patchouli. Patchouli, ele já tem todo um negócio em cima dele, né? Porque ele foi muito utilizado na época dos movimentos contra a cultura. Então, são os óleos das pessoas de mente aberta. O óleo de patchouli, ele trabalha um otimismo, ele trabalha uma quebra de tabu, ele trabalha a autenticidade. Então, o que acontece, né? Quando você pega uma pessoa que ela tá tentando entrar na caixa e você traz um óleo de patchouli,
ela tende a recuar, ela tende a não gostar daquele aroma. Entra em um conflito porque a própria personalidade dela não quer flexibilizar isso. Então é um óleo muito bacana para você trabalhar essas questões. Tanto que ele é indicado também em casos de tristezas profundas e depressão, porque ele gera essa ideia de otimismo perante a vida e ele ajuda a pessoa a sair das resistências, sair da dureza. Então, nesses casos, ele é bacana para aspectos de tristeza e depressão quando está relacionado a esse nível de autocobrança que está sufocando literalmente o espírito, a autenticidade da pessoa. E o óleo de Ylang Ylang. Esse aí é fácil de você identificar a rejeição dele. Por quê? O óleo de Ylang Ylang, ele é conhecido por ser a flor das flores. E o Ylang Ylang, ele traz a questão desse otimismo, ele é um óleo afrodisíaco, ele trabalha a sensibilidade e também a sensualidade. E é normal as pessoas não se afinizarem, porque a gente entende como também esses dois conceitos, né? Às vezes a sensibilidade, a sensualidade, eles são tabus ainda. Muitas vezes sociais. Então, são óleos que tendem sim a você encontrar pessoas que elas tenham um nível menor de intolerância. São óleos expressivos, os dois. Então, principalmente quem é muito introspectivo, retraído, também vai ter uma repulsa desses aromas que eles têm uma expansão maior, têm uma presença maior. Bacana? Bom, agora eu quero que você comente aqui se você está buscando aromaterapia para o seu desenvolvimento, para o seu autoconhecimento, que eu posso te ajudar. Se você gostou do conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. A gente se vê no próximo vídeo.